Inscrito a seguir, vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores aqui do plenário, amigos da plateia, hoje venho aqui também falar sobre a nossa cidade, sobre a cidade de Mairinque, que completa 127 anos, e a gente vai ter oportunidade na sessão da Câmara de quinta-feira, sessão solene, que será realizada no SEMEC às 18 horas, de homenagear uma série de cidadãos mairinquenses. E aí, não tem como falar da cidade de Mairinque se a gente não falar dos cidadãos mairinquenses, das pessoas que estão aqui lutando para essa cidade ser melhor. Então, é esse o tema da nossa fala hoje. Eu vou começar homenageando um cidadão que foi o professor José Pinto do Amaral. Eu o conheci e foi bem breve o nosso encontro. Ele começou a dar aulas de Esperanto ali no anfiteatro que havia na prefeitura, e eu participei de umas 2 aulas com ele. Logo depois ele adoeceu e não voltou mais. E aí tem uma palavra na letra do Canto a Mairinque que é muito importante. A gente precisa pegar essa palavra, que é ufania. Ele diz assim, ele que escreveu a letra do Canto a Mairinque. Ele diz: um rincão privilegiado dá a seus filhos ufania, e os que buscam os seus domínios rogam-lhe a cidadania. Então, neste local privilegiado, que é Mairinque, dá aos mairinquenses a palavra ufania, quer dizer orgulho, prazer de dizer que é mairinquense. Então, nessa data especial de 127 anos, a gente não pode deixar de lembrar que Mairinque tem uma história, e é uma história muito bonita. Eu tenho sempre falado aqui um pouquinho, a conta-gotas, a gente vai falando das pessoas que estão hoje fazendo algo por Mairinque, mas Mairinque tem uma história muito bonita, de muita gente que batalhou, que lutou para essa cidade ser o que ela é hoje. Então, muita história, muita gente, e a gente vê em outras partes do hino do professor José Pinto do Amaral, que fala de terra acolhedora, terra produtiva, que faz dos mairinquenses, pessoas felizes por estarem aqui. E aí, hoje, a gente começou os nossos trabalhos aqui fazendo uma moção ao seu Aderbal. Eu conheci o seu Aderbal há muitos anos, quando eu vim para Mairinque, que eu comecei a frequentar, eu era membro da Igreja Católica, e foi lá que eu conheci o seu Aderbal, homem de um coração fantástico, que procurava tratar todos muito bem, com respeito, com carinho, e assim foi durante muito tempo da vida dele. Então eu não podia deixar de fazer essa homenagem a esse cidadão mairinquense que batalhou por essa terra, que fez o seu papel. Então a gente leu aí no início, trabalhou na Estrada de Ferro Sorocabana, de 8 de agosto de 58, começou como ajudante de trem no depósito, passou ajudante de chefe de trem, depois a chefe de trem. Então, durante muitos anos, trabalhou na FEPASA, chegou à função de auxiliar de estação e supervisor de estação e se aposentou em 1986. Então, dá orgulho de ver tanta gente que trabalhou para que essa ferrovia fosse o que foi. Hoje não é mais. Mas Mairinque tem que se orgulhar porque nasceu dessa história, da ferrovia.
Então fica a nossa homenagem ao seu Aderbal e à sua família que esteve aqui presente. O nosso muito obrigado por fazer parte dessa história. E daí, para minha surpresa, eu abro hoje a folha de Mairinque especial do aniversário da cidade, e ela tem uma parte que começa, né, apresentando pessoas mairinquenses bem-sucedidos, e começa: é Mairinque destacada por sua gente. Então, ícones da história mairinquense. E ela começa apresentando o professor Henrico Ortolani. Eu também o conheci há alguns anos, quando fiz uma peça chamada Cala a Boca Etelvina, que era uma comédia, e que foi feita pelo ex-prefeito Arganaldo Ortolani. Então, eu fiz questão de convidar o professor Henrico, e ele, na ocasião que ele veio para assistir a peça, ele levou a dona Dessa no colo, porque nós não temos acessibilidade na escola, e a peça foi lá no anfiteatro da escola, e ele levou a mãe no colo para assistir a peça. Foi um gesto lindíssimo. Então, tive a oportunidade de conhecê-lo, e depois, alguns anos, né, depois, eu o conheci nas palestras que ele ministrou aqui em Mairinque. Ele, como professor da USP, professor de veterinária na USP, ficou responsável por um programa de inclusão de alunos da escola pública. E ele esteve aqui durante 2 anos seguidos, 2013 e 2014, fazendo palestras para os nossos alunos da escola pública, incentivando esses alunos a estudarem, falou do seu exemplo de vida, contou para os alunos como ele começou que nasceu essa vontade nele de ser veterinário. Que eles tinham, o ex-prefeito Arganaldo tinha umas vaquinhas, e teve uma vaca que sofreu muito para ter o bezerrinho. E ele então ficou ali do lado, torcendo para que essa vaca tivesse, né, o parto tranquilo, mas não foi fácil. E ele disse que ele chorava. Esse depoimento foi muito bonito. E ele diz aqui, na reportagem da Folha, que também para ele foi um dos momentos mais bonitos compartilhar isso com os alunos mairinquenses. Então, a gente vê, né, dentre os homenageados, tem o Jonadab Roque da Cruz, que é um dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. Tem o Marcel Merguizo, que é jornalista esportivo, e o Serginho Carneiro, que é jogador de futebol, está na Itália já há muitos anos. Então são exemplos de pessoas que estão aí brilhando, né, fora de Mairinque, mas que têm orgulho de ser mairinquense. Nós tivemos a Feira da Profissão outro dia, na Escola Lelizito, onde nós recebemos 22 palestrantes, todos mairinquenses, bem-sucedidos nas suas profissões, e das palestras que eu acompanhei, dá gosto de ver. A criançada brilha o olho ao ver esses profissionais falando de suas carreiras, de onde eles estão hoje. Então tudo isso é muito bonito, porque a história de uma cidade, ela é formada por pessoas. Então essas pessoas têm uma história. E essas histórias vão se entrelaçando e elas contribuem aí do seu modo para a cidade ser melhor. E um dia elas vão embora, como foi o seu Aderbal. Mas deixam o seu legado, que é a sua história de vida dentro de uma história que é a história de Mairinque. A gente vê também aqui a questão da banda Conselheiro, muito bem colocado aqui pela moção do Paulinho Marrom, conquistou pela 7ª vez o prêmio, né, de melhor banda sinfônica, a Banda Conselheiro Francisco Mairinque, do estado de São Paulo. Então isso é um motivo de orgulho. Nós temos muitos músicos, bons músicos mairinquenses, que estão levando o nome da nossa cidade e nos enchendo de orgulho.
Então a gente tem que destacar aqui as pessoas. É importante lembrar. Estive no sábado num concerto que estava dentro, está dentro da programação, num concerto de piano no SEMEC, do pianista Gabriel Sampaio. Das atividades que eu participei até agora, foi a mais emocionante, de ver esse jovem mairinquense buscando tocar música clássica. Enquanto a gente vê muitos jovens só curtindo aí o que tem na mídia popular, a gente vê um jovem mairinquense se especializando em música clássica, tocando autores, clássicos brasileiros e outros, como Chopin, por exemplo, mas com uma maestria que dá gosto de ver. Então, isso a gente tem que destacar. Essas pessoas, essa parceria entre a pessoa que quer o melhor para Mairinque, que faz o seu papel, e aí a cidade acolhedora. Esse concerto faz parte do que a gente tem convidado as pessoas a participar, que é das festividades aos 127 anos de Mairinque. E lembrar que também no dia 28 é o dia do servidor público. E nós, vereadores, também somos servidores públicos, somos funcionários públicos, porque estamos vereadores para prestar um papel. Então, neste dia 28, embora a gente tenha o dia do vereador, já foi falado aqui, mas o dia do servidor público, ele engloba todos os que prestam serviço no órgão público. Então, queria parabenizar os servidores públicos dessa casa pelo dia 28 e também aos servidores da prefeitura e do judiciário. Todos são servidores públicos, temos os policiais militares, professores e assim vai. Os guardas municipais, todos nós temos legislação para isso, têm a obrigação de cumprir o seu papel e prestar um serviço de qualidade ao cidadão, mas a gente vê muita gente que faz isso não é só pela obrigação que está num papel, faz porque tem amor no trabalho que faz. E isso é muito importante. Nós temos lutado para quebrar um paradigma que muita gente diz, que servidor público não gosta de trabalhar, e tudo isso está sendo quebrado. Há muitos anos isso vem sendo quebrado, não é verdade. Tem muita gente boa que presta um bom serviço, que atende a população, que faz bem o seu papel. E é isso que a gente tem visto. Cada dia mais, há uma cobrança e há uma resposta. Isso é muito importante. E finalizar então dizendo que eu tenho muita ufania, eu tenho muito orgulho de ser um cidadão mairinquense. Não nasci nessa cidade, mas em 2006 eu recebi o título de cidadão mairinquense, dado pelo então vereador Tufi, e eu sou muito grato a ele por ter reconhecido o esforço que eu tenho e a dedicação que eu tenho com a cidade de Mairinque. Então, eu convido todos novamente a participar da sessão solene no dia 26, às 18 horas no SEMEC, porque lá estaremos prestando homenagem a outros cidadãos mairinquenses que também lutam para fazer dessa cidade um rincão privilegiado, essa cidade acolhedora a todos. Boa noite.